Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da IEQ Templo Labareda de Fogo. Essa sequência de aulas onde nós estamos tratando acerca das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nessa aula você vai estar aprendendo acerca da quarta doutrina cardinal da Igreja, que é a doutrina Jesus voltará. Essa que é a maior promessa para a igreja, a promessa mais aguardada por todos aqueles que amam a Cristo, que é a volta de Jesus, o encontro da noiva com o seu noivo. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós temos aqui conosco alguns professores da nossa escola bíblica que vieram, estudaram, se prepararam, estão aqui afiados para poder falar a respeito desse assunto. Eu quero começar apresentando aqui à minha direita o professor Murilo Henrique, ele que é professor da classe Geração Labaredas 2. Professor Murilo, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Alain. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa aula. Nós estamos muito felizes de estar aqui para compartilhar um pouco dessa palavra, dessa mensagem tão maravilhosa que é a vinda de Cristo. Amém. Está conosco também a professora Alessandra Pantoja, ela que é a professora da classe Filhas de Sião. Professora, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma aula online da Escola Bíblica. Sintam-se à vontade, chame as pessoas, convide e venham conosco. Amém? Está conosco também aqui a professora Gleice Fernandes, ela que é a professora da classe Geração Labaredas 6. Professora Gleice, seja bem-vinda. Obrigada, pastor Alain. Geração Labaredas 6, os jovens, toda a igreja Labareda de Fogo. Fiquem conosco, essa aula vai ser muito produtiva e nós vamos aprender juntos sobre a volta de Cristo, o arrebatamento. Bem-vindos. Muito bem, e para começar essa aula, eu quero pedir que você abra conosco a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, no versículo 10 e versículo 11. Pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno para você poder fazer anotações também, para você anotar as referências bíblicas que serão citadas durante essa aula, para depois você poder estar fazendo o seu estudo aí em casa. Acompanhe comigo, Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, como viram subir. Vejam que essa é uma promessa que está presente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, ela fala mais acerca da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Olha só que interessante, não é? Os anjos anunciaram a segunda vinda de Cristo. Os profetas predisseram a segunda vinda de Cristo. E o próprio Cristo falou a respeito desse evento. Então esse é o evento mais aguardado pela Igreja do Senhor. Para começar então essa aula, eu quero que a professora Alessandra ela possa explanar para a gente a respeito de 2 tópicos. O primeiro deles é Jesus Cristo, o Rei que há de vir. E o segundo tópico, professora, é a promessa da sua volta. Boa noite mais uma vez. Abram sua Bíblia lá em Apocalipse 19, o 7 e o 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho puro e esplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém? Então, a igreja toda em si, ela espera, pela essa vinda ansiosamente de Cristo, por esse dia glorioso
que é as bodas do Cordeiro. Em todos os lugares, fiéis compreende a importância desse dia, desse encontro com a noiva e seu amado noivo, que é o nosso Jesus. Então, de acordo com a mensagem quadrangular, esse dia marcará o início do quarto aspecto do ministério de Cristo, o Rei que há de vir, né? Lembrando que a primeira vinda de Cristo, ele veio como Salvador, como Cordeiro, né? E a segunda vinda, ele vem como Rei para nos resgatar, entendeu? Então, diante disso, vem muitos questionamentos. Quando será essa volta, né? O que vai acontecer? Como poderemos ter a certeza que ele vai voltar, né? E como devemos nos preparar para essa volta, né? Muitas são as perguntas que povoam a cabeça dos fiéis, tá? Que povoam a cabeça dos fiéis. Respondida com exaltidão. Pode abrir lá em Apocalipse 22, do 12 ao 14, diz assim: Eis que cedo venho e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o príncipe e o fim, o primeiro e o derradeiro. Né? Até o 14, tá? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Professora Alessandra, a gente aprende que a promessa da volta de Cristo, ela traz alguns aspectos importantes, né? Quais são eles? Tá, Jesus virá para nos receber a si mesmo, né? Para si mesmo. Lá em João 14:3, depois, com calma, você abre sua Bíblia e lê João capítulo 14:3. Seu desejo é que estejamos para sempre com Ele nos céus e em Nova Jerusalém, né? O segundo aspecto, a segunda promessa, Ele virá para nos recompensar. Lá em Mateus, novamente, lá em Mateus 5:12, você lê com calma em sua casa. A recompensa virá da própria mão de Jesus. Assim como vimos em Apocalipse 22:12, devemos merecer essa promessa, esse galardão, né? Servindo a Cristo junto aos homens, para termos direito a esse prêmio que nos está reservado nos céus. O terceiro aspecto Ele virá para nos dar um novo corpo, né? Você também, novamente, lá em Filipenses 3, do 20 ao 21, esse corpo de carne mortal será transformado num corpo imortal e incorruptível. E com ele que entraremos e viveremos na eternidade. E as Escrituras predizem a nova vinda, a palavra de Deus é a fonte de todas as coisas necessárias para nossas lutas, sabedoria e enfim. Jovem, e você está pronto para a vinda de Jesus? Você quer vê-lo como ele é, pessoalmente? Como devemos nos preparar para essa vinda? Tendo santidade, relacionamento, obediência, temor e entrega, né? A santidade é ter uma vida em consagração, em todo o tempo, não ser somente um religioso. O relacionamento é uma vida sua no secreto, né, com Deus. A obediência evidencia a fé e o nosso amor a Deus. O temor, nós não devemos temer ao homem, e sim somente a Deus, né? Muitas vezes nós
ao homem e esquece que nosso galardão vem de Deus. E a entrega, mais que temos que nos doar tudo aquilo que Deus quer de nós, sermos prestativos, obedecer nossa liderança. Em Atos, os discípulos eram açoitados, presos por propagarem o Evangelho. Diz que eles se alegravam muito, pois tinham o privilégio de estarem sofrendo por essa causa. Isso é um exemplo para nós e para aqueles que têm um coração verdadeiramente no céu, né? Então, tem um exemplo, né, que em uma célula, a líder dessa célula, ela questionou, ela fez uma pergunta para os convidados, para as pessoas que estavam ali presentes, que o que elas queriam mais, né? Naquele momento, o que é que elas queriam? Diante do arrebatamento e da volta de Jesus, né? O que tinha no coração de cada um falou que queriam casar. Eu quero casar, ter filhos, me formar antes do arrebatamento, antes de Jesus voltar, né? E essa moça, ela questionou os integrantes, as pessoas que estavam ali. Então, o que ela percebeu? Que o coração dela não estava no céu, estavam aqui na terra, entendeu? Então, assim, nós queremos sim realizar nossos sonhos aqui, mas os nossos sonhos têm que estar atrelados com o do Senhor, com o de Deus, não é isso? E se naquele momento daquela célula, daquela conversa, né, daquele questionamento, Jesus voltasse? Será que eles iriam, né? Então, assim, se você tem um coração de fato nas coisas celestiais, então tudo que faça e buscamos é essa direção, a direção em Deus. Lá em Mateus 13:44 também se diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto e compra aquele campo. Bom, nesse versículo, o que é que nós queremos falar aí? Que tudo que nós temos é o reino dos céus. Que tudo que os tesouros que estão aqui, né, nós não devemos guardar os tesouros da terra e termos sempre os pensamentos no céu. Muito bem, nós vimos então com a professora Alessandra que Jesus ele é o rei que foi prometido que voltaria para buscar a sua igreja. Muito legal, né, que ela terminou aqui com um testemunho, dando esse exemplo do que aconteceu na célula da qual ela participava. E é interessante mesmo a gente ver como as pessoas elas buscam guardar os tesouros dessa terra, desse mundo, e muitas vezes acabam esquecendo do tesouro que realmente tem um valor, que é o tesouro que vem dos céus. E aí eu queria então que a professora Gleice agora pudesse abordar os próximos tópicos, e ela vai estar falando agora sobre o arrebatamento da igreja, em relação ao arrebatamento da igreja, como produz em nós, né, esse conhecimento, o senso de responsabilidade da vigilância, a vigilância que o cristão deve ter. E também ela vai estar falando a maneira como Jesus virá na sua segunda vinda. Então, professora Gleice. Amém. Vamos começar com um versículo, né, para trazer uma paz ao nosso coração. Quando a gente fala de arrebatamento, né, às vezes pode causar uma aflição, um medo, mas eu gostaria que vocês abrissem lá em João 14:1. Abra sua Bíblia, vamos meditar juntos na palavra de Deus, amém? Quando todos nós encontrarmos aqui, nós vamos ler e meditar nessa palavra, amém? Diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito.
creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam para sempre comigo, onde eu estiver. Amém? Amém. O arrebatamento da igreja, nós que estamos vivendo na palavra de Deus, que estamos esperando esse momento, precisamos estar vigilantes. O arrebatamento da igreja acontecerá em 2 etapas. A gente pode verificar isso no versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Vocês podem abrir conosco para ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amém? A volta de Jesus acontecerá em 2 etapas. 1 Tessalonicenses 4, 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e irão aos céus com o Senhor. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, 17. Nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Nós precisamos estar vigilantes. E algo que é interessante no estudo aqui da volta de Jesus, Jesus voltará, Jesus Rei, diz que somente os santos, somente aqueles que creem no Senhor Jesus e que permanecerão na fé, escutarão o barulho da trombeta e verão ao Senhor. Este é a primeira e a segunda etapa do arrebatamento. Então, igreja do Senhor, jovens, você que crê na palavra, permaneça firme com o Senhor, procure ter uma vida em santidade, como a nossa professora Alessandra falou, relacionamento com Deus. Não sejamos apenas religiosos, né? Que importa estarmos em todas as programações da igreja e no nosso quarto, no nosso secreto, nós não temos um momento com o Senhor. Cristo não quer que nós vivamos uma vida de aparência, sim de realmente santidade, de termos relacionamento, é caminhar na rua, é escutar o seu direcionamento enquanto estamos caminhando, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos em comunhão, né, na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que nós possamos estar atentos aos sinais que o Senhor está vindo. Aqui, nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre vigiar, que está lá em Mateus 24, 36. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Deixei marcado aqui, né? Eu vou ler aqui quando todos nós, professores, encontrarmos, dizemos amém. Escola Bíblica, né? Labareda. Amém. Mateus 24, 36. Diz assim: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Que nós possamos estar vigilantes, que nós não sabemos o dia nem a hora. A palavra de Deus diz que Ele virá repentinamente como um ladrão, que a gente possa ficar vigilante, que a gente possa viver como se todos os dias fosse o último dia, mas não de forma desordenada, vivendo a vida sem estar presente com o Senhor, né? Sem estar andando lado a lado com Cristo. Aqui no nosso estudo, a gente frisa bem que não haverá tempo, né? Eu estou fora da presença do Senhor, estou caminhando fora da casa, da presença, dos seus caminhos, que Ele virá como um ladrão, que não haverá tempo para se arrepender ali naquele momento. Por isso precisamos estar vigilantes. Precisamos ter a consciência de que andar com o Senhor é o melhor caminho, é a melhor escolha que nós temos. E nós precisamos entender que os sinais, eles já estão aí. Nós estamos vivendo uma pandemia, as doenças, a fome, as catástrofes naturais, né, de tsunami, aqui no Brasil, em Minas Gerais, eu creio que foi no ano passado, aquelas chuvas. Então, cada dia, cada hora, os sinais, estamos, né, vivendo num mundo altamente tecnológico, a tecnologia está aí, a ciência cada dia mais avançando, e que a gente possa estar com os olhos firmes no Senhor, observando os sinais da volta de Cristo e sempre vigilante, buscando ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Intimidade com o Senhor é o que nos faz permanecer, é leitura da palavra. Eu sempre falo, né, nas nossas reuniões, nas nossas células, nas nossas conversas,
sobre a palavra de Deus. O que faz permanecer, jovem? O que te faz permanecer na palavra de Deus? Você que está nos assistindo, o que te faz permanecer a caminhar com Cristo? Essa é a verdade, essa é a palavra, caminhar com Cristo. Se não a palavra, se não no meditar na palavra e ter sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo. Aqui diz assim, né, que não haverá tempo de ninguém mudar o seu posicionamento em relação a Deus, a sua palavra, as suas palavras, suas atitudes ou pensamentos. Por isso precisamos estar vigilantes referente à segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar agora sobre de que maneira o Senhor virá. Terá a primeira fase da segunda vinda de Cristo e terá a segunda fase. A primeira fase, o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, como nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4:16, né? Que somente os santos, somente aqueles que estão em Cristo o verão. Somente eles escutarão a trombeta e o Senhor virá e levará a sua igreja para com ele. Diz assim, aqui, a primeira ressurreição, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que sobre estes não tem o poder a segunda morte. Então nós, você, a gente já declara, né, que nós estaremos com o Senhor nessa primeira fase da segunda vida, que Ele vai vir buscar a sua igreja. E aqui diz que isso significa que nós iremos participar desse banquete com o Senhor, né, teremos o direito. E a segunda fase da segunda vinda do Senhor diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, levará os seus, aqueles que crerão nele, estaremos com ele na glória e terá 7 anos de tribulação. E depois que passar esses 7 anos de tribulação, o Senhor voltará juntamente com a sua igreja. Então aqueles que foram arrebatados primeiro voltarão com Cristo e todo olho verá, né? Aqueles que não creram, aqueles que não permaneceram, todos os olhos verão e reconhecerão que verdadeiramente Jesus era o Cristo que salvaria a humanidade. E assim se cumprirá a segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? E aqui fala que nós precisamos, né, sempre estar vigilantes sobre essa vinda do Senhor Jesus, que sempre haverá sinais, que nós precisamos estar focados, que ele virá como um ladrão, que nós teremos que estar vigilantes, que ele tem um único objetivo, buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo. Que o Senhor, ele quer estar conosco na eternidade, que a gente possa sempre vigiar, né, estar vigilante, estar em comunhão com o Pai. E eu queria deixar aqui um versículo que está lá em Isaías 55:6. Amém. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto está perto. Então que a gente possa estar sempre à procura do Senhor. Ele está aqui, Ele está conosco todos os dias, que a gente possa orar, que a gente possa buscá-lo até encontrá-lo. Se a gente não tiver forças, que a gente peça ao Senhor que Ele nos dá. Tudo que nós pedimos, Ele responde. Esteja sempre em vigilância. Não perca a sua coroa, não perca o melhor, que é o banquete de estar com o Senhor na eternidade. Amém? Muito bem, professora Gleice, obrigado pela contribuição. Tem uma passagem de Mateus capítulo 25 também, onde Jesus ele fala a respeito das 10 virgens, que exemplifica muito bem, né, isso que a professora acabou de falar, onde haviam 5 virgens, que são as noivas, que estavam aguardando o noivo, 5 eram prudentes e 5 eram nécias ou imprudentes. Enquanto as 5 prudentes elas mantiveram a sua lamparina acesa, ou seja, vigilante, as outras 5, ao contrário delas, foram imprudentes e deixaram o óleo da lamparina acabar. E aí elas saíram para comprar o óleo, porque a lamparina apagou, e nesse momento que elas saíram, o noivo veio. E aí as virgens, as noivas que ficaram com a lamparina acesa, entraram para as bodas junto com o noivo, e quando as outras voltaram,
já era tarde. Então olha só que lição. Nós devemos estar vigilantes, né? Para que nós não possamos ser como aquelas 5 virgens noivas nécias. Na hora que Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Amém, queridos? E diante de tudo isso que foi falado aqui já pela professora Alessandra e pela professora Gleice, eu queria ler para vocês a declaração de fé da IEQ a respeito dessa doutrina, que diz da seguinte forma: cremos que a segunda vinda de Cristo é pessoal e iminente, que ele descerá do céu nas nuvens de glória com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E que nesta hora, a qual ninguém sabe antecipadamente, os mortos em Cristo se levantarão, e os gemidos que estiverem vivos serão levados acima, junto com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, para estarem sempre com o Senhor. Saberemos que 1000 anos são como um dia para o Senhor, e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, que embora creiamos estar próximo, em obediência à sua ordem categórica, trabalhai até que eu venha. A obra de propagação do Evangelho, o envio de missionários e as obrigações gerais para a edificação da igreja devem ser promovidas tão ampla e diligentemente remindo o tempo para que muito breve a igreja uníssoma clame: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Olha só, né? Que declaração maravilhosa que está na declaração de fé da nossa igreja, onde declara todas as verdades a respeito desse momento tão glorioso. E a igreja, ela possui um papel muito importante no tempo em que nós vivemos. A professora Gleice, ela falou a respeito dos sinais dos tempos, e hoje nós temos visto que os acontecimentos mundiais, eles apontam para a volta de Jesus. Então a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então o Senhor nos alerta que nós possamos olhar para os sinais e estar preparados para esse momento. Agora a gente vai passar para a última parte da nossa aula, onde o professor Murilo ele vai estar falando a respeito dessa doutrina da segunda vinda de Cristo na visão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele vai estar agora abordando o tópico Jesus, tipificado no rosto da águia, a representação do Evangelho de Mateus para essa doutrina. Ele vai estar falando também a respeito da coroa, que é o símbolo da realeza de Jesus, e da cor púrpura. Então, professor Murilo, por favor, ele preparou aqui um material especial para esse momento. Vai lá, professor. Obrigado, pastor. Eu trouxe esse quadro aqui para que a gente possa, de uma forma mais prática, mostrar para vocês a importância dessa doutrina, né? Não é somente uma mensagem, mas é também um símbolo. Nessa quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente traz Cristo como o rei que há de vir, né? Tudo que as nossas colegas professoras falaram está baseado nessa doutrina. Então, aqui, Jesus é tipificado no rosto da águia. Então, antes da gente ir a fundo, né, aprofundar esse assunto, eu quero trazer algumas características da águia. Então, uma das 3 características importantes que a gente pode ressaltar aqui é a altivez. A altivez, a força e o vigor. A águia, ela é símbolo da realeza, então tem tudo a ver com o que a gente vai abordar nos próximos slides. A águia é símbolo da realeza, então tem tudo a ver com essa doutrina e também demonstra autoridade e poder. Então, para colocar tudo só numa frase, a águia é aquela ou alguém que está acima de tudo. Ou seja, Cristo está acima de tudo e de todos. Vou passar aqui. Aprofundando um pouco das semelhanças de Cristo com a águia, eu quero colocar essas características aqui e depois de eu colocar as características da águia, a gente vai exemplificar na tipologia de Cristo. Então a águia, ela tem um olhar
muito aguçado, ela tem um olhar que penetra e ela também consegue enxergar profundas distâncias. Então, como a gente pode exemplificar Cristo? É aquele que nada foge do seu olhar. Todas as coisas estão, sendo observadas por Cristo. A segunda característica é a audição. A audição da águia também é extremamente aguçada e nessa característica a gente pode trazer um paralelo com as orações que Cristo ouve. De que forma? A nossa natureza humana é capaz apenas da gente conseguir ouvir apenas uma voz, apenas um ruído. E é interessante que se a gente for pensar, Cristo, em seu poder infinito, tem a capacidade de ouvir todas as orações do mundo inteiro. Tem a capacidade de ouvir todos os ruídos do mundo inteiro. E isso é maravilhoso, porque nós não conseguimos, mas Ele consegue. Amém? A terceira característica é a velocidade. Trazendo aqui alguns dados da águia, ela consegue, em um voo normal, de 40 a 50 km por hora. E num ataque, ela consegue de até 320 km por hora. É engraçado que aqui a gente não vai medir a velocidade de Cristo, mas a gente vai medir a velocidade do arrebatamento. E qual é essa velocidade? Na Bíblia diz que ele virá como um relâmpago, num piscar de olhos. Está lá em Mateus 24, 27. A quarta semelhança que a gente pode trazer aqui é a capacidade de planar sobre o céu. A águia ela consegue, com facilidade, planar sobre as nuvens, sobre o céu. E como a gente pode exemplificar Cristo aqui? Como aquele que está acima de todos. A quinta é a prudência e o amor. A águia, quando constrói um ninho para os seus filhotes, ela pega os melhores materiais para fazer esse ninho. Ela também, no momento em que os seus filhos irão nascer, ela tira a penugem do seu próprio peito para cobrir os seus filhos. Isso é muito interessante, porque quando a gente leva esse exemplo para Cristo, Ele está preparando um lugar para nós. E esse lugar, ele é protegido e ele é santo, Então, Ele está preparando esse lugar para que nós possamos repousar com Ele eternamente. Amém? O sexto que eu coloquei aqui é o zelo pela família. A águia, além dela construir esse ninho, além dela cobrir os seus filhos, além dela cobrir os seus filhotes, ela também pode protegê-los até mesmo com a sua própria vida. Então, como é que a gente pode exemplificar aqui? Cristo, ele enfrentou a morte e ele venceu a morte. Ou seja, é uma capacidade além do que a águia pode alcançar. Amém? E isso é maravilhoso. A sétima capacidade que a águia tem é a fidelidade, Não é uma coisa que a gente ouve com facilidade, mas pesquisas apontam que o casal de águias ele dura até que um deles morra. Então, aqui, de que forma a gente pode exemplificar Cristo? Cristo ele é fiel à sua noiva. Então, tudo que ele prometeu, ele irá cumprir. Amém? Amém. A oitava é a imunidade. Existe também essa particularidade da águia, é que ela tem uma capacidade de ser imune ao veneno de cobras, E tanto na caçada quanto até mesmo se ela for atacada. O organismo dela produz um antídoto que a protege de qualquer veneno. Então, aqui de que forma a gente pode exemplificar Cristo? Cristo, ele resistiu e ele venceu o diabo. Amém? E isso também é maravilhoso. A última aqui que eu coloquei é a força. A águia, quando ela vai caçar, ela consegue suportar uma carga muito pesada, como um ganso, por exemplo. E aqui Cristo, ele suportou na cruz
o peso dos nossos pecados. E ele não só suportou, como ele venceu. Eu trouxe aqui alguns versículos que mencionam a águia na Bíblia, né? Você pode acompanhar com mais calma aí na sua casa. O primeiro versículo que eu trouxe é Êxodo 19:4. O segundo é Deuteronômio 32, do 11 ao 12. E o terceiro é Jó 9:26. Para não ficar muito extensa a nossa aula, eu vou ler um versículo apenas. E os restantes você pode encontrar na sua Bíblia. O que eu vou ler aqui é Deuteronômio 32, versículo 11 e o 12. Diz assim a palavra de Deus: Como a águia que incentiva os seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sob suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Aqui está retratando o momento em que Moisés sai do Egito com o povo de Israel e ele está declarando a canção da vitória dessa saída. E aqui ele exemplifica essa retirada como um momento em que uma águia ela incentiva os seus filhotes e paira sobre a sua ninhada. E ela não faz somente isso, ela estende as suas asas para tomá-lo, assim como Cristo estenderá, né, as suas mãos para nos tirar desse mundo de pecado. Amém. E ela leva em segurança sob as suas penas, né? Nós nunca mais viveremos da mesma forma que nós estamos hoje, que a nossa condição hoje. Nós viveremos eternamente com um corpo revestido de glória. Amém? Nesse momento eu quero falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Por que o Evangelho de Mateus é o símbolo da quarta doutrina cardinal? No Evangelho de Mateus, Jesus é retratado como o rei que há de vir, né? Como os nossos colegas já disseram. Alguns dados aqui que a gente pode trazer para vocês é que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, melhor dizendo, foi escrito por Levi, né? Também chamado por Mateus, um dos discípulos de Cristo. Ele foi escrito para os hebreus, né? Essa é uma particularidade desse evangelho. Por quê? Porque os hebreus, através das profecias, já esperavam a vinda do Messias. Amém? E esse livro foi escrito entre 40 e 60 depois de Cristo. A ênfase da realeza nesse livro é a genealogia. Porque a gente sempre pula, né? A gente acaba pulando essa parte, mas essa parte é muito importante. Porque em qualquer reino, em qualquer reinado, sempre existe uma descendência. E essa descendência aqui é a descendência de Davi, né? Na palavra diz que Cristo é da descendência de Davi. Então aqui, Mateus ele traz para a gente essa linhagem, ele resgata essa linhagem lá do Antigo Testamento e põe no início do livro justamente para mostrar que as gerações elas foram passando, mas a promessa ela permaneceu. Amém? Algumas menções aqui que eu quero trazer para vocês também, a título de curiosidade, é que o termo Reino dos Céus é repetido 35 vezes nesse evangelho e o termo Reino de Deus é também repetido 5 vezes. Por quê? Né? Porque Mateus, quando ele estava falando a respeito da caminhada de Cristo na Terra, ele já enxergava ele como um rei que haveria de vir. Amém? Então a gente tem aqui algumas passagens que retratam a realeza de Cristo nesse evangelho. Então, em Mateus 27, 11, está falando um pouco sobre a conversa de Pilatos com Jesus. E nessa conversa, Pilatos pergunta para Jesus: és tu mesmo o rei dos judeus? E Jesus, muito sábio, responde: se é tu que dizes. E aqui, nesse momento, é retratado, Pilatos ele sabia que Cristo era o rei dos judeus. Só que nesse momento ele queria tirar dele o peso de crucificar Jesus. No mesmo capítulo, no versículo 37, aqui já está acontecendo a crucificação de Jesus e ele, no momento da crucificação, eles colocam uma placa dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. Né? Ou seja,
apesar de que fosse uma crítica, fosse um deboche de que Cristo era ou não o rei dos judeus, eles já estavam enaltecendo a glória de Deus. Né? Glória a Deus. Em Mateus 2, 3, conta a história de Herodes, quando os reis magos, né, eles chegam para Herodes e perguntam onde está o rei que há de vir. Né? Aqui, nesse momento, começa a perseguição do plano de salvação. Né? Aqui, nesse momento, Herodes ele se enfurece porque ele estava na iminência de perder o seu reinado. Só que ele estava apenas com o pensamento de que o reinado seria daqui. E a gente sabe que a temática e a história é totalmente eterna e não somente terrena. Mateus 21, do 1 ao 9, conta a história da entrada triunfal, em que Jesus entra em Jerusalém numa jumentinha. E nesse momento aqui é interessante que os judeus eles reconheceram a realeza de Cristo, mas ao mesmo tempo eles rejeitaram essa realeza. Por quê? Porque eles consideravam Cristo apenas como o rei que haveria de vir, mas um rei que seria pomposo, um rei que seria glorioso. Eles estavam olhando apenas com a ótica terrena e não com a ótica eterna. E por último, Mateus 13, 11 conta algumas parábolas sobre o reino de Deus. Né? E por que Jesus usava parábolas? Porque nesses momentos em que Jesus ensinava, ele estava querendo falar para aqueles que ouviam de todo o coração, e não para os judeus, que eram os fariseus e os saduceus. Ele queria falar com aqueles que tinham sede pela palavra de Deus, e não para aqueles que queriam somente encontrar uma brecha naquilo que Jesus estava falando. E por último, a gente tem a simbologia dessa doutrina, né? Não menos importante. Existem dois símbolos que a gente pode colocar nesse estudo, a coroa e a cor púrpura. Então, aqui a gente está falando da parte inferior, da direita para a esquerda, onde está o símbolo da coroa. Então, o símbolo da coroa fala sobre a segunda vinda de Cristo, porque Cristo ele usou uma coroa de espinhos. E o que simbolizava essa coroa de espinhos? Era o peso do nosso pecado. Né? Eram as chagas que afligiam Jesus. E nesse momento, o que vai acontecer? Jesus virá revestido de glória e virá com a sua coroa real, a sua coroa eterna. Amém? Por que a coroa é o símbolo da quarta doutrina cardinal? Porque a coroa ela representa poder e legitimidade. Um rei, ele é reconhecido rei pela sua coroa. Amém? E um outro ponto interessante da coroa de espinhos, que aqui a gente retrata, era justamente também o escárnio dessa realeza. Então, a crucificação de Jesus é repleta de detalhes que debochavam mesmo que Cristo representa para a igreja. Então, nada foi por acaso. Todas as coisas que foram, todos os elementos que contém na crucificação têm um significado. E aqui eu já dei um spoiler, né? Eu quero ler para vocês Apocalipse 14, versículo 14. Diz assim: Em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho de Deus. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Ou seja, aqui representando, né, a quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, vamos falar um pouco agora sobre a cor púrpura. A cor púrpura é símbolo de realeza, né? É tudo muito interligado. Ele era extraído de moluscos do mar do Mediterrâneo. Então, não era uma coisa fácil de se encontrar um tecido dessa cor. Então, era a exclusividade de autoridades, como reis, como príncipes. Era a exclusividade pela dificuldade
de se encontrar esse pigmento. Então, essa também foi uma cor que foi usada lá no tabernáculo, quando Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo. Essa foi uma das cores em que ele pediu. E também foi usado na roupa sacerdotal. Essas são as simbologias que a quarta doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular traz para a gente. O rei que há de vir, a cor púrpura e o símbolo da coroa. Muito bem, estamos chegando ao final da aula e eu queria encerrar então trazendo aqui um texto bíblico também que está em Apocalipse, capítulo 22. Você pode acompanhar a leitura aí em casa. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12, que diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E no versículo 17 do mesmo capítulo diz assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém. Essa é a promessa para a igreja de Cristo. Jesus virá e nós, como igreja, precisamos estar sedentos por esse momento. Que nós possamos buscar e esperar em Cristo esse momento tão glorioso do encontro da noiva. Nós que somos a igreja com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus, o Rei que há de vir. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração e então encerrarmos esse momento. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que ouvimos nessa aula. Obrigado, meu Deus, por entendermos que o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Que nós, como igreja de Cristo, possamos estar preparados com as nossas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Que possamos, Senhor, aguardar em santidade, em obediência. Que possamos, Senhor, como as virgens nécias, esperar a Tua vinda, Pai. Que possamos aguardar como as virgens prudentes a volta do nosso noivo que virá nos buscar. Que o Senhor possa guardar nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos sustente na Tua presença. Amém. E que a Tua igreja diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado por você que participou conosco dessas aulas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero já convidar você a estar conosco agora no início de agosto, no nosso retorno às aulas presenciais. Que Deus te abençoe e nós te aguardamos aqui para aprender mais da palavra de Deus.